A história que você está prestes a ouvir parece saída de um filme, mas aconteceu na vida real. É ali que um jovem estudante de medicina, em busca de aprendizado, viveu uma experiência tão marcante que mudou sua forma de enxergar o mundo. E hoje, ele decidiu compartilhar tudo com você. Boa noite, Dom. Passei por uma daquelas situações difíceis de acreditar, que se desenrolam bem diante dos seus olhos, de forma inquestionável. Foi durante as práticas profissionais que realizei enquanto cursava medicina em 2005. Graças à minha mãe, enfermeira em uma unidade básica de saúde, UBS, da rede pública de São Paulo, cujos detalhes prefiro não mencionar, consegui a chance de estagiar em um hospital particular no centro da cidade. Lá, fui supervisionado por uma amiga dela que trabalhava na seção do necrotério. Essa supervisora era uma mulher séria e muito rigorosa com os protocolos de trabalho, mas extremamente gentil e acolhedora. Ela tinha 52 anos na época e aceitou minha presença aproveitando que um funcionário havia se transferido para outro local. Passei 3 meses aprendendo tudo com ela. Trabalhávamos no turno da noite, apenas nós dois, em um andar praticamente isolado, localizado no subsolo do hospital. Apesar de o ambiente me causar certo receio, nada estranho acontecia. Alguns casos eram marcantes, mas não iam além disso. Nada nos amedrontava. Para ser sincero, aquele ambiente sempre despertava minha curiosidade. Mas conhecendo minha supervisora, uma mulher tão delicada, questioná-la sobre o assunto seria, no mínimo, uma falta de respeito com aqueles que chegavam até o necrotério. Tudo mudou numa noite. Foi o momento em que percebi que não dava mais para evitar o tema, mesmo que fosse delicado. Isso aconteceu quando minha supervisora precisou sair para resolver algumas pendências burocráticas. Ela confiava plenamente em mim e, como não havia outro funcionário no turno, me deixou responsável. O trabalho já estava finalizado e, se eu quisesse, poderia até descansar um pouco. Decidi ir até a cantina do hospital para jantar e, depois de um tempo, voltei para a sala que ficava antes das portas do necrotério. Sempre tive o hábito de espiar pelo visor da porta que dava para outra pequena sala onde ficavam as bancadas, antes de entrar. Foi então que vi algo que, sinceramente, achei que minha mente havia inventado no primeiro momento, de tão absurdo que parecia. Pela janela, observei uma prancheta, dessas usadas para apoiar papéis e escrever relatórios, flutuando cerca de 1 metro acima da mesa. Fiquei parado, incrédulo, sem coragem de abrir a porta. Depois de alguns segundos, tomei fôlego, entrei na sala e, no instante em que entrei, a prancheta despencou no chão. Não consegui ficar lá dentro nem tocar naquele objeto. Simplesmente saí. Caminhei de volta para a cantina. Preparei um café, mas apenas para passar o tempo e tentar me acalmar, pois estava completamente assustado com o que tinha acabado de presenciar. Sem saber quanto tempo ainda demoraria para minha supervisora retornar, decidi voltar ao necrotério, tentando me convencer de que talvez eu tivesse imaginado tudo aquilo. Porém, ao entrar novamente, lá estava a prancheta caída no chão. Eu a peguei e a coloquei no lugar. Foi nesse instante que escutei, vindo da escuridão onde minha supervisora havia apagado todas as luzes, o som de passos lentos e, logo em seguida, o ranger de uma maca, como quando um corpo é posicionado e o peso faz aquele ruído característico. Dessa vez não quis saber. Saí da sala imediatamente. Nem me atrevi a olhar em direção ao som, pois sabia que não havia ninguém ali além de mim. Minha supervisora jamais ficaria naquela sala às escuras, muito menos descalça e subindo em macas. Quando saí dali, já tremendo, tive uma certeza que talvez passe pela mente de vocês agora. Aquela mulher, cujo corpo estava sobre a maca, tinha se levantado e estava caminhando. Sim, era isso. O que mais poderia ser? Não queria sequer cogitar outra explicação, mas o som da maca era inconfundível. Confuso e com o coração disparado, fui para o primeiro andar e esperei junto ao elevador. Se minha chefe aparecesse, pelo menos teria companhia. 10 minutos se passaram até que ela chegou. Assim que me viu sentado, percebeu que algo estava errado. Minha expressão devia ser péssima, já que eu estava realmente apavorado. Contei tudo a ela, começando pela prancheta flutuante e terminando pelos passos que ouvi.
Ela ouviu com atenção e, sem dizer nada, sentou-se comigo nas cadeiras próximas ao elevador. O local estava vazio. Era madrugada, os pacientes estavam nos andares superiores e ninguém circulava por ali àquela hora. Mesmo assim, ela falou baixo. Não gosto de falar sobre isso, sendo sincera, mas essas coisas acontecem. Eu acredito em Deus, no bem, e sei que o mal também existe. Não estou dizendo que o que aconteceu com você foi algo maligno, uma obra de intenções ruins, mas tenho certeza de que às vezes eles nos assustam assim. Algumas pessoas simplesmente não percebem que já partiram ou não querem ir embora. Minha chefe parou por um momento e continuou. Hoje à tarde, antes de você chegar, eu também percebi algo com a mulher que estávamos trabalhando. Ela, que te assustou, não percebeu que faleceu. Não quero te deixar mais assustado, mas a vimos sentada na maca. Ela olhou ao redor como se estivesse procurando algo, nos encarou por um instante e, em seguida, se deitou novamente, tranquila. Levamos um susto, claro, mas Eric, lembre-se, você tem que continuar o trabalho. Eles nos assustam, mas faz parte. Somos o último contato antes do velório, se é que haverá um. Suas palavras não me acalmaram. Na verdade, aumentaram minha angústia. Ainda assim, compreendi que aquele tipo de coisa podia sim acontecer. Ela própria parecia abalada enquanto falava, mas estava resignada. Não havia alternativa. Trabalhar ali significava lidar com isso. Ela pediu para descermos. Sabia que eu estava com medo, mas trabalho é trabalho. De volta ao necrotério, antes de entrar na sala, minha chefe olhou pelo visor da porta e, em tom baixo, disse que a prancha estava flutuando novamente. Confirmei, com o olhar atônito, que o que eu havia relatado realmente estava acontecendo. Isso nunca tinha acontecido com ela antes. Assim como comigo, quando ela abriu a porta, a prancha caiu no chão com o mesmo som seco. Entramos. Eu me abaixei para pegar a prancha, enquanto minha chefe foi até o fundo da sala, onde ficavam as macas, e acendeu a luz. Eu estava de costas quando ouvi sua voz. Eric, não vire. Não quero que você se assuste. Congelei, não tive curiosidade alguma de olhar. Permaneci imóvel, paralisado, enquanto ela continuava falando em tom baixo para alguém. Pronto, querida, deite-se. Amanhã sua família vem. Logo após, ouvi o som característico da maca rangendo e, em seguida, o barulho dela sendo movida para o fundo do necrotério. Depois, o ruído do corpo sendo colocado em um dos compartimentos refrigerados. Mesmo narrando isso agora com calma, foi uma experiência aterrorizante. Naquele momento, tudo o que senti foi medo puro. A doutora voltou como se nada tivesse acontecido, e eu fiz o possível para disfarçar o medo que ainda me consumia por dentro. Fomos retomando a conversa, mudando de assunto, e voltamos ao trabalho. Aproveitei para tirar algumas dúvidas sobre como preencher relatórios, tentando focar em algo mais prático para desviar a mente. A noite seguiu normalmente. Na manhã seguinte, a paciente foi retirada. Durante os 6 meses em que trabalhei com a doutora, nunca mais vivi algo sequer parecido. E, sinceramente, agradeço muito por isso. No entanto, essa experiência ficou gravada em mim de uma forma que nunca vou esquecer. Há quem diga que o que mais nos assusta não é o que vemos, mas aquilo que sabemos estar ali, mesmo que invisível. Talvez só precise de um pouco de coragem, ou imprudência, para acendermos a luz e confirmarmos a presença de algo que não deveria estar lá, mas que ainda assim deixa uma marca inesquecível pelo pavor que provoca. E vocês, o que acham que seria mais aterrorizante? Encarar algo assim ou deixar a mente preencher o vazio com as próprias fantasias? Compartilhem suas opiniões. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Por motivos que ficarão claros em breve, peço que evite mencionar meu nome. Apesar de eu não ter incluído essa informação no texto, sei que ele aparece no e-mail, então agradeço pela descrição. Embora não seja minha ocupação principal,
Ocasionalmente substituo colegas que não conseguem comparecer ao hospital, graças à experiência que adquiri durante um período trabalhando em necrotérios. Não é algo que faço aleatoriamente, é relacionado à minha carreira. E além disso, um dinheiro extra sempre ajuda. O hospital, por sua vez, frequentemente sofre com a falta de funcionários, então acaba sendo vantajoso para ambos os lados. Entretanto, há uma prática que me causa profundo desconforto. Algumas autoridades fazem visitas inesperadas ao local, exigindo acesso a certos corpos. É mais do que um simples pedido. Tratam-se de ordens educadamente impostas, e nós não temos escolha. Os alvos geralmente são os falecidos que não foram reivindicados por ninguém, moradores de rua ou pessoas que perderam contato com a família há muito tempo e, portanto, não recebem um enterro digno. Esses corpos ficam esquecidos por semanas ou até meses. Por muito tempo, esse tipo de ação foi um segredo conhecido por poucos. Há diversas teorias sobre o que essas autoridades fazem com os corpos, algumas um tanto exageradas, mas sabemos com certeza que removem partes específicas, como mãos ou pés, e as utilizam para completar outros corpos. O objetivo? Garantir que esses últimos tenham uma aparência inteira durante velórios e sepultamentos. Não é apenas um boato. Um dos chefes experientes do necrotério confirmou isso antes mesmo de termos presenciado pessoalmente. Para mim, esse tipo de prática é um desrespeito absurdo, embora não possa negar que os corpos que recebem essas partes extras não precisam mais delas. O que me incomoda é o motivo por trás disso. Famílias de alta classe social e econômica dispostas a pagar caro para que ninguém perceba que um ente querido está sem um membro. De qualquer forma, essa história, que ocorre há muitos anos, já é chocante por si só. Contudo, há algo ainda mais perturbador. Mesmo que a maioria dos funcionários daqui condene essa prática antiética, somos obrigados a acatá-la, já que as ordens vêm de esferas superiores. Mas existe outro motivo para odiarmos essas situações. Depois que um corpo é mutilado, sabemos que a noite será turbulenta. Os mais antigos no trabalho costumavam alertar. Corpos assim nunca descansam em paz. Sempre acabam reclamando aquilo que lhes foi tirado. Pode parecer absurdo, mas é exatamente isso que acontece. Após essas intervenções das autoridades, quando ficávamos com corpos mutilados, tentávamos nos desfazer deles o mais rápido possível. Não por descaso, mas por respeito. E para evitar a experiência terrível de passar a noite com eles no necrotério. Trabalhar nessas condições era um verdadeiro pesadelo. Infelizmente, eu também me incluo entre aqueles que acabam se acostumando com tudo isso. Parece que normalizar esses eventos é uma forma de autoproteção diante das ocorrências que passam a surgir. Não é algo constante, mas acontece com frequência suficiente para nos marcar. Posso lembrar de um episódio em particular. Um senhor idoso foi trazido de volta ao necrotério após ter sido levado por algumas horas. Ninguém sabia exatamente para onde. Quando retornou, ele já não tinha uma das pernas. Situações como essa já não eram novidade para mim, mas foi a primeira vez que algo verdadeiramente estranho aconteceu depois disso. Guardamos o corpo dele e seguimos com nosso trabalho, sem mais pendências. Cerca de meia hora depois, estávamos apenas eu e um colega no turno da manhã. Foi então que ouvimos batidas. O som vinha diretamente da gaveta onde ele estava. O material metálico fazia as pancadas ecoarem alto, e era claro que vinham de dentro, como se alguém estivesse socando ou chutando para sair. Ficamos ali, parados, olhando para a gaveta, e mesmo sem dizermos nada, nossos olhares denunciavam o medo. Meu companheiro apontou com o dedo a gaveta que fazia barulho e comentou que já era a terceira vez que ele passava por algo parecido. Por mais que já tivesse vivido isso antes, ele também estava assustado. Decidimos abrir a gaveta. Juro, o corpo estava fora de lugar, como se tivesse se debatido violentamente. Reposicionamos o corpo, mas o desconforto era palpável. Além do terror que isso causava, havia ainda a preocupação prática. Se surgissem marcas no cadáver que não fossem previamente registradas, nós poderíamos ser responsabilizados. Uma ironia sombria em meio a algo tão inexplicável. Esses episódios não foram isolados. As batidas eram recorrentes.
Depois de um tempo, passamos a nos preparar para elas sempre que um corpo chegava faltando alguma parte. O pior era que os sons nunca cessavam até verificarmos o que estava acontecendo. Uma outra história que me marcou envolveu uma criança. Era um menino, encontrado em situação de rua, e, segundo o relatório, sem familiares que o reivindicassem. Dias depois, pessoas apareceram com documentos para buscá-lo. Apesar de desconfiarmos, qualquer resistência de nossa parte poderia ter consequências sérias. Eles levaram o garoto e o trouxeram de volta durante a noite. Quando vi o corpo dele no meu turno, percebi que faltava o antebraço direito. Era impressionante como o trabalho deles era limpo e preciso, embora fosse igualmente perturbador. Certa vez, enquanto eu levava alguns materiais para descarte, estava distraído com mensagens no meu telefone. O corredor estava vazio, como sempre. No caminho de volta, ouvi passos. Pareciam corridas leves, como as de uma criança descalça. Virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. O som dos passos continuava, cruzando o corredor em direção à porta da morgue. Eles pararam subitamente em frente à porta, mas ela não se abriu. Ficou apenas o silêncio. Foi um daqueles momentos em que você percebe que, apesar de todas as tentativas de normalizar o que acontece por aqui, existem coisas que vão além da explicação ou da aceitação. Corri de volta para a morgue, com medo de permanecer naquele corredor estranho. Quando entrei, encontrei meu colega do turno da noite com os olhos arregalados, fixos nas macas. Perguntei se ele também tinha ouvido os passos. Ele respondeu: "Passos? Acabei de ver o menino entrando correndo e se escondendo atrás daquele móvel. É o mesmo menino que chegou sem o braço. Vamos sair daqui." Sem discutir, seguimos o que ele sugeriu e deixamos a morgue. O lugar estava deserto àquela hora, sem ninguém para questionar nossa ausência, e não havia corpos fora das gavetas. Mas algo me incomodava profundamente. Como ele pôde ver o menino se movendo enquanto eu só ouvira os passos? Fomos para a sala destinada à equipe tentando nos recompor. Mesmo afastados, o medo era evidente. Meu colega tremia sem parar. Perguntei o que deveríamos fazer. Ele respondeu que não havia nada a ser feito, apenas esperar que alguém recolhesse o menino. Mas não sabíamos quando isso ocorreria, já que ele estava sem identificação e ninguém o havia procurado. Enquanto discutíamos, outro colega chegou, vindo da área onde eu havia descartado materiais. Ele estava nervoso e pediu nossa atenção. Sentou-se, ergueu a barra da calça e nos mostrou a panturrilha direita. Ficamos chocados ao ver marcas de dentes, uma mordida clara, pequena, de criança. Ele contou o que aconteceu. Estava caminhando pelo corredor quando algo agarrou seu tornozelo. Ao virar-se, sentiu a mordida. Recuou de dor e viu à distância um menino correndo na direção da morgue. Não o perseguiu. Sabia que era impossível uma criança viva estar ali, especialmente naquele horário. A marca estava lá, visível, e ninguém duvidava. Contamos a ele o que havíamos passado momentos antes. Ficamos impressionados, mas também temerosos de voltar para a morgue. Foi então que meu colega decidiu pendurar um rosário, que ele sempre levava como chaveiro, na alça do container onde o menino estava. Curiosamente, isso pareceu resolver a situação. Os barulhos cessaram e o ambiente ficou em paz por alguns dias. O rosário permaneceu ali e todos no turno da manhã sabiam exatamente o motivo. No dia seguinte, a mordida ainda estava na perna dele, um lembrete de que esses eventos eram reais. Sabíamos que essas coisas aconteciam quando um corpo mutilado chegava. Era quase uma constante ouvir passos descalços correndo pelos corredores ou sentir uma presença inquietante. O caso mais grave que testemunhei chamou a atenção até mesmo da polícia. Em uma noite, ao começar meu turno, encontrei 3 policiais na morgue. Fui informado que, no período da tarde, 2 jovens, um novo contratado e um auxiliar, estavam trabalhando sozinhos, sem supervisão. Eles relataram algo incomum. Os 2 disseram ter visto um homem que abria a porta da morgue, colocava apenas a cabeça para dentro e desaparecia. Quando tentavam segui-lo pelo corredor, ele sumia. O homem também foi visto espiando pelas janelas de uma área de depósito. Essa situação repetiu-se várias vezes, deixando-os nervosos. Quando tentaram relatar o ocorrido ao segurança, ele não encontrou nada fora do lugar.
Foi só após diversas aparições que decidiram chamar a polícia, acreditando que o homem pudesse estar tentando roubar algo. Segundo os relatos, cada vez que ele espiava, entrava um pouco mais na morgue, como se estivesse testando os limites. Esses eventos reforçavam o desconforto constante de trabalhar ali, onde o inexplicável parecia ser parte da rotina. A busca foi feita de forma discreta, sem alarde para os pacientes dos andares superiores. Mesmo assim, nada foi encontrado. Os policiais receberam a descrição do homem e deixaram o local, afirmando que verificariam as câmeras. Quando o supervisor chegou e ouviu a descrição física, um homem sem o braço esquerdo desde o ombro, tanto ele quanto eu compreendemos imediatamente o que estava acontecendo. Sem demora, o supervisor levou os 2 jovens para os fundos. Minutos depois, ouvi os gritos assustados. "É ele!" Eles recuaram, claramente apavorados. O supervisor saiu com os 2, me lançando um olhar que eu conhecia bem, aquele que dizia sem palavras: "De novo, isso aconteceu." Com o passar dos anos, esses casos diminuíram, mas nunca deixaram de ocorrer completamente. Antes, chegavam a devolver corpos de 10 a 15 vezes por ano, sempre com consequências perturbadoras. A frase de um colega antigo ainda ecoa na minha mente: "Eventualmente, cada corpo reclama o que é seu." Houve outras situações semelhantes, mas acredito que isso já seja suficiente para mostrar como tudo isso é terrível. Quando um corpo é levado, algo é feito, e ele retorna. Quem sofre somos nós. Parece que mexer com os mortos, seja roubando pertences ou partes de seus corpos, é um limite que jamais deveria ser ultrapassado. Não consigo deixar de pensar: será que aqueles que fazem isso já passaram por algo pior do que nós? Nunca saberemos. É inquietante imaginar alguém sendo enterrado com membros que não eram seus. Como podem descansar em paz? Em janeiro deste ano, vivi algo que me fez questionar o que acredito sobre o inexplicável. Sou cética quanto ao sobrenatural, mas o que aconteceu naquele dia ficou gravado na minha mente como uma cena difícil de explicar. Fui à casa de uma colega de universidade, que hoje é minha amiga, para fazer um trabalho acadêmico. Não éramos próximas na época, e aquela era a primeira vez que eu visitava sua casa. Ao chegar, toquei a campainha e ela logo abriu a porta, conduzindo-me até a sala. Com um pedido de desculpas, disse que precisava pegar umas anotações no quarto e deixou sobre a mesinha de centro seus papéis e o café que eu havia trazido. Enquanto esperava, resolvi revisar meus próprios apontamentos para me preparar melhor. A casa era silenciosa e imaginei que estávamos sozinhas. Enquanto revisava, um detalhe chamou minha atenção. Do outro lado do corredor, uma porta estava entreaberta. Observando mais de perto, percebi um rosto que espreitava por aquela fresta. Era uma mulher idosa, de cabelos grisalhos bem penteados para trás, com um sorriso discreto, sem mostrar os dentes. Ela não disse nada, apenas ficou ali, imóvel, me encarando. Sem saber como reagir, levantei a mão em um gesto de cumprimento, tentando parecer simpática. Mas ela não respondeu nem fez qualquer movimento, apenas recuou e desapareceu pela porta. Não dei muita importância na hora. Podia ser um parente, talvez a avó ou uma tia da minha colega. Era minha primeira visita, afinal, e eu não conhecia nada sobre sua família. Pouco depois, ouvi minha colega me chamando do quarto. Levantei-me e caminhei pelo corredor. Ao passar pela mesma porta, agora mais aberta, lancei um olhar rápido e curioso. O que vi foi um quarto iluminado por uma lâmpada, onde uma senhora estava sentada em uma cadeira de rodas, com a cabeça inclinada para a frente, parecendo adormecida. Não havia mais ninguém ali, mas algo me dizia que era a mesma mulher que tinha me observado antes. O rosto e o cabelo eram idênticos. Segui até o quarto da minha colega e começamos a trabalhar no projeto. O tempo parecia arrastar-se devido à complexidade do tema. Em determinado momento, ela saiu dizendo que ia verificar como estava a avó. A confirmação veio ali. A mulher na cadeira de rodas era mesmo sua avó. Eu não havia perguntado antes porque ainda não tínhamos tanta intimidade.
Enquanto ela estava fora, continuei organizando minhas anotações. Quando voltou, parecia mais tranquila e retomamos o trabalho. Aproveitei para, com certa casualidade, perguntar sobre sua avó. Ela contou que cuidava da senhora, que era totalmente dependente por conta de uma lesão nas pernas, o que a impedia de se levantar ou caminhar sem ajuda. Disse tudo de maneira tão natural que parecia não haver nada fora do comum. Perguntei se havia mais alguém na casa além de nós. Ela respondeu que não, explicando que seu pai só chegaria mais tarde. Foi nesse momento que a sensação de algo além do normal tomou conta de mim. Não sei exatamente como sabia, mas eu sentia. Do ponto de vista racional, era improvável que uma idosa desconhecida tivesse invadido a casa com alguma intenção estranha. Mas ainda assim, aquilo não fazia sentido. No final, optei por não compartilhar nada com minha amiga. Achei melhor manter o silêncio para não deixá-la preocupada ou confusa. Até hoje não revelei o que presenciei naquela casa. E o mistério persiste. Quem era aquela figura que espiava pela porta, com o mesmo rosto da avó dela? Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Recordo bem daquele ano, 2017, quando tudo aconteceu. Eu era apenas uma criança com poucos anos de vida e minha rotina parecia absolutamente normal, até que eventos inquietantes começaram a tomar forma e me deixam arrepiada até hoje. Minha avó vivia conosco, ou mais precisamente, éramos nós que morávamos em sua casa. Era uma construção típica, com um jardim na frente, um corredor central e os quartos alinhados lado a lado ao longo dele. O ambiente costumava ser tranquilo, mas a serenidade começou a desaparecer quando minha avó adoeceu. O quarto dela ficava ao final do corredor, com uma janela que dava para o pátio. Lá dentro, havia apenas o essencial: uma cama, um guarda-roupa envelhecido e algumas fotos de família penduradas na parede. Poucos dias antes de ela falecer, algo estranho aconteceu. Borboletas negras, enormes e de aparência grotesca, invadiram a casa. Elas pareciam resistentes, presas a paredes e tetos, indiferentes às tentativas da minha mãe de expulsá-las. Ela agitava as mãos, batia os pés, abria todas as janelas, mas era inútil. Lembro-me de uma pousada acima da cama da minha avó, como que em vigília, enquanto outra apareceu no meu quarto, imóvel, como se fizesse parte da mobília. Minha avó estava tão fraca que quase não respirava. A casa mergulhou em um silêncio profundo, onde o riso cessou, as visitas desapareceram e a sensação de que algo iminente se aproximava pairava no ar. Ninguém ousava falar sobre a morte, mas parecia que todos a pressentiam. 2 dias antes de sua partida, comecei a perceber algo ainda mais perturbador. Figuras brancas começaram a surgir no meu quarto. Não eram exatamente claras, eram nebulosas, como vapores que aparecem na visão de quem acabou de acordar. Só que essas figuras se mostravam a qualquer momento, especialmente nas primeiras horas da manhã, antes de eu sair para a escola. A sensação de que não estava sozinha era sufocante. Caminhava devagar, agarrando-me aos móveis, tentando não chamar atenção. As figuras às vezes pareciam flutuar, em outras ocasiões permaneciam imóveis, mas sempre deixavam em mim uma impressão de que algo inexplicável estava acontecendo. Quando minha avó partiu, a casa se transformou. A tristeza tomou conta de todos. Apesar de sabermos que aquele momento chegaria, ninguém estava preparado para os dias estranhos que o antecederam. As borboletas negras desapareceram de repente, como se nunca tivessem estado ali. O quarto dela permaneceu intocado, como um espaço congelado no tempo, repleto de coisas que ninguém ousava mexer, talvez na esperança inconsciente de que ela pudesse voltar. Algumas semanas depois, a ausência dela ainda era uma ferida aberta. Eu me vi sozinha na sala, distraindo-me com vídeos no celular da minha mãe. O silêncio da casa era opressor, e um grande espelho na sala refletia a porta do quarto onde minha avó passou seus últimos dias. Aquela porta, geralmente fechada, chamou minha atenção. Enquanto olhava para o reflexo no espelho,
vi algo que fez meu coração disparar. A porta se moveu, como se alguém a tivesse empurrado por dentro. Não havia vento, nenhuma corrente de ar. Era impossível que ela tivesse se movido sozinha, ainda mais com tamanha força. Paralisei. O medo tomou conta de mim e fugi para a cozinha, onde me sentei no chão com as mãos nos ouvidos, chorando e incapaz de compreender o que tinha presenciado. A ideia de voltar à sala ou olhar novamente para o espelho era insuportável. Tudo o que conseguia pensar era que talvez minha avó ainda estivesse ali, sua alma perdida, sem encontrar descanso. Algum tempo depois, minha mãe entrou pelo pátio. A casa estava em completo silêncio e ela me encontrou ainda assustada. Preferi não dizer nada. Temia que achasse que eu estava inventando histórias, então escolhi guardar para mim, tentando respirar fundo e esquecer o que havia acontecido. Mas apagar aquilo da memória era mais difícil do que eu imaginava. Ainda naquele mesmo ano, com aquela sensação estranha que parecia impregnar o ambiente, algo inesperado voltou a acontecer. Eu estava no quarto dos meus pais, brincando com minhas bonecas. Gostava daquele espaço maior, onde podia espalhar meus brinquedos e me sentir à vontade. Enquanto isso, meus pais estavam na sala de estar e a porta do quarto estava fechada. Sentada na cama deles, balançava os pés no ar, ocupada ajeitando as bonecas e penteando seus cabelos. Tudo parecia normal até que o ambiente começou a mudar. O ar parecia pesar, quase como se tivesse uma presença invisível ali. Foi então que senti. Algo estava debaixo da cama. De repente, uma força desconhecida me puxou pelos pés. Era como se algo ou alguém tentasse me arrastar para baixo. Desesperada, segurei na borda da cama com minhas mãos pequenas, mas sentia que estava escorregando. Não conseguia gritar, minha voz parecia ter desaparecido completamente. Meu coração disparava e a única coisa que eu pensava era que, se caísse no chão, algo terrível me aguardaria ali. A sensação durou uma eternidade, embora eu não saiba se foi apenas alguns segundos ou minutos. De repente ouvi um barulho forte e seco, como o som de uma porta batendo com violência. Naquele instante, a pressão desapareceu e pude voltar a me mexer. Recuei para o fundo da cama, abraçando os joelhos contra o peito enquanto tentava recuperar o fôlego. Não tinha coragem de olhar para baixo, de conferir o que havia ali. Notei então que a porta do quarto estava aberta, como se alguém tivesse entrado. Permaneci imóvel, em silêncio, esperando que aquela sensação desaparecesse. Minha mãe andava pela casa. Eu conseguia ouvir seus passos. Aos poucos, aquela energia pesada se dissipou. Não havia mais nada no quarto, mas eu sabia que o que tinha sentido era real. Aquele puxão, aquela força não podiam ser apenas fruto da minha imaginação. Depois daquele episódio, nenhuma outra ocorrência estranha voltou a acontecer. No entanto, as memórias daqueles momentos ficaram comigo, vívidas e inconfundíveis. Parecia que algo, talvez a morte da minha avó, talvez as borboletas negras, havia aberto uma porta para algo além do que conhecemos. Esse outro plano se revelou brevemente, deixando em mim marcas e sensações que até hoje não consigo explicar. Contei essas experiências para poucas pessoas. Muitos não acreditam em coisas assim. Alguns dizem que era apenas imaginação de criança, enquanto outros acham que a morte da minha avó me impactou mais do que eu percebi. Boa noite, Dom. Me chamo Silvia. Resolvi aproveitar um momento de folga hoje para compartilhar uma experiência que vivi com meu filho. Foi algo que, na hora, nos deixou profundamente assustados. Moro com meu filho em uma casa onde estamos há poucos meses. Trabalho remotamente e passo boa parte do tempo aqui. Ultimamente, tenho notado mudanças em mim mesma. Estou mais sensível, mais receptiva a coisas que não consigo explicar direito, como se algo dentro de mim tivesse despertado, ampliando minha percepção sobre o que me cerca, comum ou não. Certa noite estávamos na sala só nós dois. Era tarde, talvez por volta de 11 da noite ou um pouco mais. As luzes estavam apagadas e assistíamos à televisão. Meu filho estava deitado nas minhas pernas, enrolado em um cobertor, quase dormindo,
mas insistia em não ir para a cama. De repente escutei um som incomum, o que me fez pausar o filme. Era um barulho que lembrava patas de animal andando pelo corredor, como se um cachorro caminhasse tranquilamente. Um calafrio percorreu meu corpo. Aqui em casa não temos nenhum bicho de estimação. O som vinha de longe, lá do corredor que liga a sala aos quartos. Meu filho não pareceu perceber nada. Tentei enxergar no corredor, mas com a casa meio escura, não consegui ver nada. Imaginei que poderia ser um cachorro de rua que, talvez, tivesse entrado por uma janela aberta. Mas tudo estava fechado e o corredor vazio. Voltei os olhos para a televisão, mas o som se repetiu, desta vez mais próximo, como se algo estivesse caminhando lentamente em nossa direção. Foi então que meu filho percebeu. Ele se sentou e perguntou se eu tinha ouvido aquilo. Assenti sem saber o que dizer. Não era algo racionalmente assustador, mas o fato de ouvir passos sem ver ninguém era inquietante. Eu te juro que os passos pararam bem ali, no limiar da sala, como se algo estivesse nos observando. Então, o silêncio tomou conta. Nenhum ruído. Só ficamos ali sentados, eu com o controle remoto na mão, imóvel. Meu filho agarrou meu braço assustado e continuou olhando para o corredor. Decidi desligar a televisão, pensando que poderia ser algum ruído do próprio aparelho, mas nada mudou. Tomei coragem, me levantei e fui até o corredor. Não havia absolutamente nada. Nenhuma porta ou janela aberta, nenhum sinal de algum animal. Apaguei as luzes e levei meu filho para o quarto. Ele estava mais confuso do que assustado. Eu me sentia culpada por não conseguir tranquilizá-lo, por não oferecer uma explicação. Mas o que eu poderia dizer se nem eu compreendia? Fiquei ao lado dele até que adormeceu. Depois fui para a cama. Achei que aquilo havia acabado. Mas no meio da madrugada, acordei com um susto enorme ao ouvir o choro desesperado do meu filho. Era um choro angustiante vindo do quarto dele. Levantei correndo e fui até lá. Quando entrei, vi meu filho sentado na cama, chorando descontroladamente. Me aproximei rápido e perguntei o que havia acontecido, se ele tinha tido um pesadelo. Meu filho, de forma direta e muito clara, me explicou que havia sentido algo em sua cama, como se algum animal tivesse subido nela. Ele não chegou a ver nada, mas tinha certeza de que sentiu as patas pressionando os lençóis, bem perto dos pés. Tentei manter a calma para não deixá-lo mais assustado, mas um frio percorreu minha espinha. Para garantir que estava tudo bem, fizemos uma busca pelo quarto juntos. Olhamos debaixo da cama, atrás da porta e dentro do pequeno armário. Não havia absolutamente nada. Nenhum sinal de animal, nenhum ruído, nem o menor vestígio de alguém ali. Aquele silêncio completo era ainda mais intrigante. Nenhum som de passos, respiração ou qualquer coisa. Não sei se tudo isso foi algo espiritual, alguma energia que surgiu quando comecei a expandir minha percepção para coisas que antes ignorava, ou se simplesmente minha mente está criando explicações para o que não entendo. Seja como for, felizmente essa foi a última vez que passamos por algo tão assustador. Queria compartilhar essa experiência com vocês. Espero que tenham achado interessante. Muito obrigada. Não tenho ideia de quando você escutará isto, mas espero que, ao ouvir, consiga compreender o que vou relatar. Meu nome é Hector, e o que quero compartilhar aconteceu há alguns anos, talvez em março de 2021. Não lembro exatamente o dia, mas tenho certeza de que era por essa época. Preciso que entenda que não é simples falar disso, não só porque soa incomum, mas também porque ainda hoje me causa uma angústia profunda. Tudo começou quando minha irmã e eu fomos visitar nosso pai fora da cidade. Ele estava hospedado na casa da minha avó por questões familiares. Não era um lugar que visitávamos com frequência. Na verdade, minha avó sempre me pareceu uma pessoa peculiar, reservada, com hábitos que eu nunca compreendi bem. A casa dela ficava em um local mais isolado, longe de qualquer conveniência. Logo no primeiro dia senti que o clima era diferente, mas não conseguia identificar o motivo. Minha irmã estava num quarto próximo ao meu, um espaço pequeno com uma janela voltada para o quintal dos fundos.
Passei a primeira noite sem maiores problemas, mas na manhã seguinte, minha irmã parecia esgotada. Ela me contou com evidente apreensão que um gato havia passado a noite inteira diante da porta do quarto. Segundo ela, o animal não se movia e a encarava fixamente por uma fresta na porta. Sempre que ela tentava fechar os olhos, o gato miava. O que mais me incomodou não foi a história, mas o jeito como ela narrava. Parecia verdadeiramente abalada. Falei que devia ser apenas um gato qualquer, provavelmente de rua, mas ela insistia que o comportamento daquele animal era tudo menos normal. Na segunda noite, resolvi ficar acordado por mais tempo, tomado por curiosidade. Enquanto minha irmã dormia no quarto ao lado, fiquei atento no meu, que ficava no final do corredor. Por volta de 2 da manhã, ouvi sons leves e contínuos, como unhas arranhando a madeira da porta. Levantei com cuidado e olhei para o corredor. Estava quase tudo escuro, exceto pela luz fraca de uma lâmpada que minha avó mantinha acesa. A princípio, vi apenas sombras, mas então notei uma forma agachada junto à porta do quarto da minha irmã. Ao me aproximar, vi um gato preto imóvel, olhando fixamente para o interior do quarto. Ele parecia uma estátua. Fiquei ali por minutos, observando sem me mexer. Nada nele se alterava. Depois de um tempo, vencido pelo sono, voltei para meu quarto, tentando acreditar que era apenas um gato comum. Mas, meia hora depois, quando voltei para verificar, ele ainda estava lá, exatamente na mesma posição. Senti um calafrio. Aquilo não fazia sentido. Despertei minha irmã e assim que ela abriu os olhos, começou a gritar, tomada pelo pânico. De forma inexplicável, o gato que antes estava do lado de fora, agora estava dentro do quarto, a poucos passos de sua cama. Sem pensar, chutei o ar para afastá-lo, e o animal fugiu correndo. Aquela noite foi um tormento. Ninguém conseguiu descansar. Depois que voltamos para a casa da minha mãe, a situação, em vez de melhorar, ficou ainda mais estranha. Minha irmã afirmava com absoluta convicção que o mesmo gato aparecia à noite em sua janela. Isso era impossível, considerando a distância da casa da minha avó, mas o medo dela parecia autêntico. Tudo ficou ainda mais inquietante quando meu irmão mais novo, que jamais havia ido à casa da minha avó, começou a descrever visões durante a noite. Ele dizia que uma mulher mais velha, de expressão severa e olhar penetrante, o observava do quarto da minha irmã. A descrição coincidiu perfeitamente com a aparência da nossa avó. Era algo absurdo, mas o pavor no rosto do meu irmão não deixava dúvidas. Algo muito incomum estava acontecendo. Sempre tive uma desconfiança de que minha avó estivesse envolvida em algo que eu não conseguia decifrar. Algo sombrio e inquietante. Quando conversei com meu pai sobre o que estava acontecendo, ele reagiu com ceticismo. Mas era impossível negar que havia uma tensão sufocante naquela casa. As noites pareciam intermináveis. Barulhos estranhos ecoavam pelas paredes, passos leves cruzavam o corredor enquanto dormíamos, e sombras pareciam se mexer em cantos vazios. Minha irmã despertava aos gritos no meio da noite. Meu irmão falava sobre mãos invisíveis que o tocavam. Quanto a mim, por mais que tentasse manter a calma, sentia um aperto na garganta toda vez que o sol desaparecia no horizonte. Foi então que minha mãe, tomada pelo desespero, decidiu buscar a ajuda de um sacerdote. O sacerdote chegou, entrou na casa e passou um longo tempo caminhando pelos cômodos, sem dizer uma palavra. Sua expressão, no entanto, revelava o desconforto. Quando finalmente falou, foi direto. O que enfrentávamos ali não era algo simples, mas uma presença extremamente negativa. Uma energia pesada que ia além de uma manifestação comum. A reação dos meus irmãos foi assustadora. Eles ficaram agitados, desorientados, como se perdessem o controle sobre seus próprios corpos. A cena era aterrorizante. Naquele instante, as lembranças da minha avó invadiram minha mente. Seus hábitos estranhos, os murmúrios que fazia quando pensava que ninguém a ouvia, as figuras incomuns espalhadas pelo pátio, objetos que eu nunca conseguia entender. Era como se todas as peças finalmente se encaixassem. Foram necessários 2 exorcismos para lidar com o que havia naquela casa. Horas que pareciam durar uma eternidade. Quando tudo terminou, o sacerdote explicou que aquilo não se tratava apenas de espíritos, mas de algo deliberado,
enviado por alguém próximo à família do meu pai. Ele não mencionou nomes, mas eu sabia. Minha avó era a única pessoa com laços familiares que demonstrava comportamentos tão peculiares. Embora nunca tenha sido confirmada abertamente, a ideia de sua ligação com práticas de magia negra ou rituais estranhos nunca saiu da minha cabeça. Depois daquele dia, as coisas pareciam ter se estabilizado. Meus irmãos não sofreram mais ataques de pânico. Os gatos desapareceram e as sombras nos cantos finalmente se foram. No entanto, algo essencial havia mudado. O vínculo entre minha família e os parentes do meu pai foi rompido de vez. Paramos de visitar minha avó completamente, e meu pai passou a nos visitar apenas em raras ocasiões. Costuma-se pensar que avós são figuras de afeto, proteção e ternura, mas nem todas são assim. Às vezes, aqueles que estão mais próximos de nós guardam segredos que jamais imaginaríamos. Não sei ao certo o que minha avó pretendia, nem as razões por trás de suas ações. Talvez eu nunca descubra. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. No interior do estado de Tamaulipas, México, uma mulher relata os acontecimentos inquietantes que vivenciou enquanto trabalhava em uma cantina improvisada, criada para atender operários envolvidos na construção de uma estrada em meio ao campo. O que inicialmente parecia ser um trabalho árduo, porém previsível, logo se transformou em uma sucessão de eventos perturbadores, à medida que alguns dos clientes mais complicados começaram a desaparecer sem explicação. Esta é uma história para quem tem coragem de encarar relatos de horror. A verdade é que não era o tipo de lugar onde alguém sonharia em trabalhar. Mas no povoado nos montes de Tamaulipas, as oportunidades eram escassas. Era preciso dar um jeito de garantir o sustento, especialmente quando se tem 2 filhos para alimentar. Não havia como ficar esperando por um milagre. Foi assim que me vi empregada na cantina de Dona Benta, uma mulher de espírito forte e determinação de aço, que havia levantado aquele pequeno negócio improvisado à margem da estrada em construção. A cantina era uma estrutura simples, feita de tábuas de madeira e coberta por um telhado de zinco. As mesas eram gastas e as cadeiras, tão frágeis, rangiam a cada movimento. Mas os trabalhadores da estrada não pediam muito. Bastava uma cerveja gelada e uma refeição quente para estarem satisfeitos. Nós também não esperávamos mais do que isso deles. Com o tempo, no entanto, começamos a perceber que algo obscuro pairava sobre alguns desses homens. Eles eram de vários tipos. Alguns apenas queriam relaxar depois de um dia exaustivo sob o sol intenso, mantendo conversas amenas e nos tratando com respeito. Outros, porém, chegavam carregados de raiva e descontavam suas frustrações em nós. Éramos 5 garçonetes. Jennifer, uma mulher experiente que criava sozinha seus 3 filhos após perder o marido. Maria, que sonhava em se mudar para Monterrey. Olga, uma jovem reservada e de poucas palavras. Yasmin, que tinha sempre um sorriso discreto. E eu, Raquel. No início, tentávamos nos manter afastadas das situações mais tensas. Mas alguns homens, como Pedro, o capataz e braço direito do engenheiro, faziam isso ser quase impossível. Pedro era cruel, o tipo de homem que se satisfaz diminuindo os outros. Encará-lo diretamente nos olhos era sempre um risco, pois seu olhar desafiador era intimidador. E se cometíamos algum erro, como derrubar uma bebida ou demorar a servir a comida, ele não perdia a chance de nos humilhar. "Vocês estão aqui para nos servir, não para fazer drama", declarou certa vez, quando Jennifer tentou rebater um comentário ofensivo. Sabíamos que o suportávamos por necessidade. Ele dizia que, se os trabalhadores sentissem que não eram bem tratados, parariam de frequentar a cantina, o que poderia levar o negócio de Dona Benta à ruína. Mas tudo tem um limite. Algumas noites, os mais embriagados ultrapassavam qualquer noção de respeito. Olga foi uma das primeiras a ser alvo de assédio. Quando tentou se defender, Pedro, em vez de intervir, apenas riu.
Ah, não seja tão sensível. Se não quer ouvir certas coisas, por que trabalha aqui? Disse ele zombando. Aquele episódio deixou claro que Pedro não conhecia limites. E, infelizmente, não havia muito o que fazer. Ainda assim, Dona Benta nunca nos abandonou. Ela era dura na aparência, mas tinha um coração generoso. Nos tratava como se fôssemos suas filhas e sempre tentava amenizar as tensões. Aguentem firme, meninas, dizia, sua voz carregada de pesar. É isso ou nada para nós. Tudo começou a tomar outro rumo quando, certa manhã, um operário desapareceu. Era Jonas, um homem idoso e ranzinza, conhecido por seus comentários desagradáveis. No início, acreditaram que ele simplesmente tivesse abandonado o trabalho ou se perdido na mata após uma noite de bebedeira. Porém, dias depois, encontraram seu corpo em uma vala distante da obra. Estava despedaçado, coberto de mordidas e arranhões profundos, como se tivesse sido atacado por um animal selvagem. Os trabalhadores especulavam que o responsável fosse um puma, já que alguns haviam sido avistados rondando os morros. Mas no povoado, as histórias eram diferentes. Diziam que não podia ser apenas um puma, pois ninguém ouvira qualquer coisa estranha na noite em que Jonas desapareceu. Aos poucos, outros homens problemáticos começaram a sumir. Primeiro foi Jonas, depois outros dois, cujos nomes mal consigo lembrar, pois nunca nos trataram com gentileza. Todos foram encontrados com ferimentos semelhantes, parecendo vítimas de uma criatura enfurecida. Enquanto a maioria acreditava que os ataques vinham dos pumas da região, nós, as garçonetes, percebemos um padrão. Todas as vítimas eram homens que haviam causado problemas na cantina. A tensão crescia a cada novo desaparecimento. Pedro, no entanto, seguia com sua postura prepotente, zombando do medo alheio. Esses pumas só atacam os fracos, ria ele. Comigo não se atrevem. Era impossível não sentir revolta ao vê-lo tão confiante. Enquanto outros, tão culpados quanto, haviam pago caro por suas atitudes, Pedro permanecia intocado. Numa noite, Yasmin, incapaz de conter-se, murmurou: se existe justiça, Pedro deveria ser o próximo. Dona Benta rapidamente a repreendeu. Não fale assim, Yasmin, não desafie o destino. Mas a verdade é que todas compartilhávamos o mesmo desejo. Pedro era responsável por boa parte dos nossos sofrimentos e, embora evitássemos admitir, no fundo torcíamos para que ele tivesse o mesmo destino dos outros. Então, algo aconteceu e virou tudo de cabeça para baixo. Enquanto atendíamos os trabalhadores como de costume, alguém entrou na cantina correndo, pálido e tremendo. Era André, um jovem operário que mal conseguia formar uma frase. Eu vi o puma, estava arrastando um corpo. Um silêncio cortante tomou conta do lugar. Todos se voltaram para ele, tentando processar o que ele dizia. Um dos operários mais velhos se aproximou, sério. Tem certeza do que viu, garoto? Perguntou com firmeza. André, ainda tremendo, confirmou. Era enorme, muito maior que qualquer puma que já vi. Seus olhos brilhavam e ele me encarou antes de desaparecer no mato. O medo se espalhou como uma sombra sobre todos. A descrição feita não se encaixava com a de um animal comum. Apesar do susto, os homens decidiram agir. Montaram uma caçada improvisada, prometendo acabar com a criatura antes que ela pudesse atacar novamente. Pedro, no entanto, permanecia inabalável. Se quiserem brincar de caçadores, que seja, disse com desdém, enquanto terminava mais uma cerveja. Eu não vou perder meu tempo com essas superstições. Naquela noite, o ambiente na cantina estava denso, como se o próprio ar estivesse carregado de tensão. Dona Benta, sempre firme, parecia inquieta, mesmo mantendo a compostura. Seus olhos, normalmente seguros, denunciavam preocupação. Quando fechávamos a cantina, um uivo ecoou ao longe. Não era de coiote, nem de puma. Era um som profundo, quase humano, que nos deixou arrepiadas. Trocamos olhares assustados, todas cientes de que algo estava prestes a acontecer. Aquela noite foi interminável. Fechamos a cantina em silêncio, tentando ignorar o som que parecia vir das entranhas do monte. Dona Benta, prática como sempre, nos apressou. Vão para casa sem olhar para trás, meninas. E não parem no caminho. Cada sombra no percurso parecia me espreitar.
Cada barulho no escuro fazia meu coração acelerar. O trajeto curto se transformou em uma jornada angustiante. Só senti alívio ao trancar a porta de casa e abraçar meus filhos, enquanto o silêncio do lado de fora parecia mais ameaçador do que qualquer ruído. Na manhã seguinte, o povoado estava em alvoroço. Os trabalhadores planejavam uma caçada organizada, armados com facões e lanternas, determinados a encontrar o suposto puma. Pedro, claro, continuava com suas zombarias. Um puma não é nada para um homem de verdade, dizia rindo alto e enchendo seu copo mais uma vez. Só bêbados e frouxos têm medo de uma coisa dessas. Nós, as garçonetes, trocávamos olhares. Nenhuma de nós dizia em voz alta, mas todas pensávamos o mesmo. Se alguém merecia enfrentar aquela coisa, era Pedro. Nem Yasmin, que normalmente era a mais ousada entre nós, se atrevia a fazer comentários. Naquela noite a cantina ficou mais vazia. Os homens tinham entrado no mato, armados e determinados. Atendíamos os poucos que ficaram, enquanto Pedro, indiferente, continuava no balcão com sua atitude arrogante. Estão perdendo tempo. Esse puma não passa de um cachorro grande ou alguma coisa assim. Não vão encontrar nada, disse, brindando a sua própria segurança. Tudo mudou quando quase à meia-noite um grupo voltou correndo do mato. Estavam visivelmente aterrorizados. Um dos homens, com a camisa rasgada e o braço ferido, entrou cambaleando na cantina. "Encontramos, mas não é um puma!" gritou com a voz carregada de pânico. O burburinho cessou instantaneamente. Pedro, sempre disposto a zombar, levantou-se e foi até o homem. "O que você está dizendo, idiota? Vai inventar uma nova lenda agora?" O homem, ainda ofegante, olhou para ele com uma mistura de raiva e pavor. "Não é puma, Pedro. Era imenso, maior do que qualquer coisa que já vi. Seus olhos brilhavam como chamas, e o som que fazia não era natural. Ele nos atacou e mal conseguimos fugir." Os murmúrios cresceram entre os presentes. Pedro cruzou os braços, tentando manter a fachada de indiferença. "Vocês estavam bêbados, isso sim. Se assustaram com qualquer coisa no escuro." Dona Benta, que observava em silêncio, se aproximou. "Pedro, é melhor você ir para casa, já está tarde. Mesmo que você não tema o mato, deveria pensar no que pode acontecer por aqui." Pedro apenas riu despreocupado e se serviu de mais uma cerveja. "Benta, esse puma mágico de que tanto falam, se eu topar com ele, vou provar que não sou como esses medrosos. Eu não fujo por qualquer barulho." As palavras de Pedro pairaram no ar, carregadas de arrogância. Naquela noite, ele deixou a cantina mais bêbado do que o habitual, tropeçando pelo caminho escuro em direção aos alojamentos dos trabalhadores. Diferente de outras vezes, ninguém o acompanhou. A verdade é que, no fundo, muitos desejavam que o puma finalmente cruzasse seu caminho. Na manhã seguinte, o povoado foi tomado por uma notícia inesperada. Pedro havia sido encontrado morto na trilha para os alojamentos. Seu corpo estava dilacerado, com marcas de arranhões e mordidas profundas, como os outros homens antes dele. Mas havia algo que tornava essa morte ainda mais perturbadora. Segundo os que o encontraram, o rosto de Pedro exibia uma expressão congelada de puro terror, como se tivesse visto algo terrível que o matou de medo antes mesmo de ser atacado. A morte de Pedro lançou o povoado no caos. Os trabalhadores, antes determinados a caçar o puma, agora estavam tomados pelo pânico. Em grupos, começaram a abandonar a obra e a estrada ficou incompleta. Na cantina, o clima também era de tensão. Dona Benta, sempre nossa fonte de força, parecia cada vez mais distante e silenciosa. Algumas noites eu a via sentada no balcão, olhando fixamente para a janela, como se esperasse algo emergir da escuridão do monte. "Dona Benta, está tudo bem?" perguntei uma noite enquanto só nós duas limpávamos a cantina. Ela assentiu, mas não disse uma palavra. Havia algo nos seus olhos, um brilho misterioso, que me fez acreditar que ela sabia mais do que demonstrava. Poucos dias depois, a cantina fechou de repente. Os filhos de Dona Benta vieram buscá-la, alegando que sua saúde havia piorado e que ela precisava de cuidados no hospital. Sem explicações claras, o lugar que tinha sido nosso sustento foi deixado às moscas. Com a obra quase abandonada, cada uma de nós precisou buscar outros meios para sobreviver. A notícia da morte de Dona Benta chegou logo depois. Primeiro,
Disseram que fora por conta de sua doença, mas a verdade emergiu durante o velório. Alguém havia tentado assaltar sua casa e acabou atirando nela. A revelação nos abalou profundamente, mas também deixou uma sombra de dúvida. Nos dias que se seguiram, começamos a repassar os acontecimentos, os desaparecimentos, os ataques e o comportamento estranho de Dona Benta nas semanas finais. Maria foi quem quebrou o silêncio, dizendo o que todas temíamos admitir. E se Dona Benta era o Puma? Ficamos imóveis, refletindo sobre a ideia. Parecia absurdo, mas as coincidências eram muitas. Os ataques sempre aconteciam nas noites em que ela estava mais quieta e distante. E de forma estranha, ela nunca havia sido atacada, mesmo ficando sozinha até tarde na cantina. Yasmin, sempre direta, acrescentou: e se ela não era o Puma, mas estava envolvida? Talvez ela soubesse o que aqueles homens faziam conosco e tenha encontrado uma forma de acabar com eles. Ninguém disse mais nada. No fim, restaram apenas o silêncio e as perguntas que jamais tiveram resposta. A cantina permaneceu fechada e a obra da estrada foi abandonada, engolida pelo tempo. O povoado voltou à sua rotina tranquila, mas, sempre que alguém menciona aqueles dias, os desaparecimentos, os ataques e a estranha figura do Puma, nós, que vivemos aquilo, lembramos de Dona Benta. E não podemos evitar a dúvida: teria ela sido apenas uma vítima ou haveria algo mais que nunca soubemos? Talvez nunca saibamos. O que é certo é que, desde então, os nomes de Pedro e dos outros homens desapareceram das conversas no povoado, como se a própria memória deles tivesse sido apagada. Há segredos que parecem feitos para ficar nas sombras, longe de respostas fáceis. Agradeço por terem chegado até o fim deste relato. As mulheres daquele povoado nunca tiveram certeza do que realmente aconteceu, mas o eco daqueles acontecimentos ainda as acompanha. Talvez a maior lição seja aprender a respeitar o desconhecido, porque às vezes aquilo que ignoramos pode se revelar de maneiras que nunca imaginamos, especialmente quando a noite cai. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.